Fibromialgia e síndrome do intestino irritável têm mecanismos muito parecidos. Se você tem problemas com seu intestino, vem comigo nesse vídeo. Sejam bem-vindos, eu sou a Gisele e este é o canal Em Equilíbrio. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 60% dos portadores de fibromialgia apresentam também a síndrome do intestino irritável. Ela pode acometer qualquer idade, mas os estudos mostram que existe uma maior prevalência na faixa etária ali entre os 30 e 50 anos. E assim como a fibromialgia, ela também é mais comum nas mulheres. Tanto a fibromialgia quanto a síndrome do intestino irritável são consideradas síndromes funcionais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma alteração real no funcionamento desses órgãos, só que em exames isso não pode ser detectado. No caso da síndrome do intestino irritável, acredita-se que essa alteração está na musculatura lisa do intestino, que permanece em constante contração. Existem gatilhos que podem desencadear a síndrome do intestino irritável. E um deles é o estado emocional. Então, pessoas ansiosas, pessoas com depressão, pessoas que estão num constante estado de estresse, pessoas que sofrem muita pressão, seja porque ela se pressiona muito, ela se cobra muito, ou porque outras pessoas fazem isso, são mais suscetíveis a ter a síndrome do intestino irritável. Outro ponto importante é a alimentação. Então, ter uma alimentação que não equilibra a microbiota, o microbioma intestinal. Intolerâncias. Então, a pessoa muitas vezes ela tem o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas não consegue controlar os sintomas, está sempre ali sofrendo com as crises. Só que não foi investigado se ela tem uma doença celíaca, ou se ela tem uma intolerância, uma sensibilidade ao glúten, à lactose. E aí ela não sabe que muitas vezes tem isso e continua ingerindo esses alimentos, fazendo com que isso irrite ainda mais o intestino. Um sintoma importante é a dor abdominal, né, do tipo cólica intestinal. Essa dor, ela pode estar associada ao momento da evacuação. Então a pessoa pode ter dor antes, durante ou depois de ir ao banheiro. A distensão abdominal também pode acontecer, então fica com aquela barriga inchada, estufada, com excesso de gases. Quando se fala de intestino irritável, a primeira coisa que as pessoas, né, assimilam é aquela alternância, né, entre intestino preso e intestino solto, né? Isso pode acontecer, sim, a pessoa então ela pode ficar ali vários dias com o intestino muito preso e depois ter um quadro de diarreia, de soltar bastante o intestino, mas não é só isso. A pessoa também pode ser somente constipada, então ter um quadro predominante de constipação, né? Só constipação, ser só constipada,
ou o contrário, ter um quadro predominante de diarreia. Então, estar sempre, né, tendo bastante diarreia, indo várias vezes ao banheiro. E outro aspecto também bastante importante, outro sintoma que a gente tem que levar, precisa levar muito em consideração, é o aspecto dessas fezes. Então, como está esse cocô, né? Você tem o hábito? Se você tem o hábito, conta aqui para mim nos comentários de fazer cocô, depois que foi no banheiro, fez o cocô, você olha como está as suas fezes. Se você não tem esse hábito, eu aconselho que você passe a ter, porque olhando ali o aspecto das suas fezes, você consegue saber como está a sua saúde intestinal. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Mas e aí, como é que eu vou saber quanto é que tá bom, quando é que não tá? E para isso existe a escala de Bristol. 1, 2 e 3 são tipos de cocô típico de pessoas com constipação. Significa que o trânsito intestinal está lento e as fezes saem secas e duras. 5, 6 e 7 são tipos de cocô típico de pessoas com diarreia. Significa que o trânsito intestinal está acelerado e as fezes saem moles e mal formadas. Os tipos 1 e 7 são os mais preocupantes. Eles são os extremos da escala. E se o seu cocô está assim, saiba que seu intestino não está nada bem. E finalmente, o tipo 4, que é o ideal. Ele tem o formato de salsicha ou de cobra, é liso e macio. Então, pessoal, esse é o ponto importante desse vídeo. Então, é esse hábito que eu gostaria que vocês criassem, que vocês sempre se atentassem a como está, que aspecto que está o seu cocô, porque isso é extremamente importante. Da mesma forma que a fibromialgia, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é clínico, então ele é feito baseado na história do paciente, dos sintomas, nos sinais e sintomas que esse paciente apresenta e também nos exames de exclusão. Então, por exemplo, se nas suas fezes tem presença de muco, tem presença de sangue, talvez seja importante fazer um exame de colonoscopia para ver se não tem algo mais grave aí nesse intestino. Se, além dos sintomas do intestino irritável, existe também alterações no ciclo menstrual. Então, menstruações irregulares, fluxo bastante intenso, isso também, de repente, é interessante descartar um quadro de endometriose. Se você tem os sintomas da síndrome do intestino irritável, converse muito com o seu médico. Tanto para se fazer um diagnóstico correto da síndrome, quanto para descartar outras doenças que possam interferir, né, no sucesso do tratamento, no controle das crises. E esse tratamento, né, do mesmo jeito que acontece com a fibromialgia, ele sempre é associado, ele sempre é baseado ali com os gatilhos. Então, estar atento com a alimentação, né? Então, a inclusão e a exclusão de alguns alimentos. É importante que isso seja feito em acompanhamento com o nutrólogo, com o nutricionista, os gatilhos emocionais. Então, existem técnicas
que podem nos ajudar, como, por exemplo, a meditação, o mindfulness, as técnicas de atenção plena. Tudo isso ajuda no controle da ansiedade, no controle do estresse. Mas, se você está num estado onde você não consegue controlar isso sozinho, talvez seja necessário, de repente, um acompanhamento com o psiquiatra, né? A terapia com o psicólogo, o exercício físico aqui na síndrome do intestino irritável também é pilar de sustentação para o tratamento. Então, estar sempre, né, praticando atividade física, isso aqui também é super importante. E existe, né, claro, o tratamento medicamentoso. E aí o médico vai avaliar como está a sua situação, né, e o que pode ter de medicamento que pode te ajudar. Então, existem medicamentos que podem ajudar no desconforto, na dor, na distensão abdominal, no controle de uma diarreia ou no equilíbrio de uma constipação. Então, isso o médico vai determinar o que precisa ser feito através de medicamentos para te ajudar. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês, né, algumas coisas sobre a síndrome do intestino irritável. Fiquem atentos, cuidem-se, né? Lembre-se sempre, né? Hoje o intestino ele é considerado o segundo cérebro, né? Então, se você tem fibromialgia, preste bastante atenção em como está a saúde do seu intestino. Inscrevam-se no canal para receber mais conteúdos sobre fibromialgia. Até os próximos vídeos e tchau, tchau!